Olá pessoal, a aula de hoje é sobre a membrana plasmática ou biomembrana, como ela é chamada, e nós vamos falar dessa estrutura aqui, esse pedacinho que envolve as nossas células. Então, tá aqui um desenho ela em aumentado, né, pra gente poder entendê-la melhor. Função da membrana plasmática. Lembrando que ela é uma estrutura viva, elástica, ou seja, tem um movimento. Se fosse possível nós apertarmos essa membrana aqui, ela iria deformar todas as estruturas, mas logo iria retornar ao seu lugar, né, nos demonstrando que ela tem movimento, por isso que ela também é chamada de fluido, né, que ela tem uma certa fluidez. Inclusive esse modelo aqui da membrana plasmática, os dois amigos, Singer e Nixon, tá, em 1972, eles deram o nome de modelo do mosaico fluido, justamente porque quando Nixon e Singer visualizou, eles viram que a membrana tinha esse movimento, por isso o nome fluido, ok? Bom, outra função, além dela ter uma certa elasticidade, ser viva, ela promove a proteção da célula, controla o que entra e sai, porque ela tem uma permeabilidade seletiva. Essa permeabilidade seletiva é importante justamente por isso, né? Fazer esse controle. É lógico que às vezes acontece de algumas substâncias que não deveriam entrar, acabar passando por ela, né, invadindo a nossa célula. Esse transporte de substância pela membrana, recapitulando, ele pode ser passivo, sem gasto de energia, por difusão ou osmose, ou ainda ter um gasto de ATP. O que é isso? Gasto de energia, a adenosina trifosfato, como o ATP é chamado. Então, quando a gente se refere a esse ATP, a gente está falando de gasto de energia, que é, por exemplo, através da bomba de sódio e potássio, que é um transporte ativo. Tá? Bom, então ela tem essa permeabilidade seletiva, controla o que entra e sai, ela é viva, uma estrutura elástica, né, tem um certo fluidez. Do que ela é formada? Ela é formada por uma estrutura fosfolipídica, tá aqui, ó, essa estrutura aqui ela é fosfolipídica. Ela é formada por proteínas, né, e também colesterol, ou seja, por gordura, que são os lipídios. Desculpa aí, pessoal. Vamos entender melhor essa estrutura fosfolipídica. Então, nossa membrana, ela tem duas camadas, por isso que também pode ser chamada de biomembrana. A parte de cima, repare, é como se fosse um sanduíche, é idêntica à de baixo. A parte de cima se comunica com o meio externo, extracelular, e a parte de baixo com o meio intracelular, ou seja, com a parte de dentro da célula, né? Essa parte aqui, fosfolipídica, né, que é todas esféricas em forma de bolinha, ela é uma estrutura que nós dizemos que ela é hidrofílica, ou seja, tem cargas elétricas. Elas atraem a água é a amiguinha dela, chega aqui e opa, se junta a essa parte chamada hidrofílica, que forma fosfolipídio. A cauda, que é essa parte em verde aqui no meio, ela é gordura, lipídio. E nós sabemos que gordura e água não se combinam, porque elas são apolares, ou seja, não tem carga elétrica. Nós já chamamos de hidrofóbica, justamente porque não tem carga elétrica e não atrai a água. Esse mecanismo aqui, a gente parar para pensar, é inteligente, esse mecanismo fosfolipídico. Fosfolipídico é a junção do fosfato com glicídio, tá, pessoal? Essa estrutura aqui, ela permite com que a célula fique separada, o meio interno, né, a parte da célula, o meio interno, fica separado do meio externo, certo? Bom, então, recapitulando, nossa membrana é formada por lipídios, que são gorduras, proteínas e fosfolipídicos. Vamos entender melhor essa estrutura. Vamos visualizar aqui. Então, ele é formado por fosfolipídico, tá aqui, a parte de cima hidrofílica, a parte do meio hidrofóbica. Lembrando que a parte de baixo, que é igual a de cima, contato com o meio intra, também é hidrofílica, ok? Então, ela é composta por proteínas, estão todas em azuis, cada um com um formato, um tamanho diferente, e aí recebem os nomes diferentes, né? Por exemplo, essa daqui, ela tem como se fosse um canudinho, né? As substâncias passam por aqui, né? O meio de transporte, ó, passa rapidinho por aqui. Essa proteína, por exemplo, é chamada proteína de canal.
Por exemplo, a água pode passar por aqui, certo? E tem essas outras estruturas que eu quero mostrar, que são os carboidratos, né? Açúcares, lembrando que açúcar é carboidrato. Quando o açúcar ele está ligado às proteínas, que estão em azul aqui, tá? Nós chamamos de glicoproteína, e às vezes esses açúcares podem estar ligados aos fosfolipídicos aqui, aí é chamado de glicolipídico. Deixa eu comentar isso aqui, já que a gente está vivendo nesse isolamento devido à pandemia do coronavírus, para falar um pouquinho mais sobre essa estrutura. Então, existem pesquisas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, onde a procura, né, de vacinas para a cura do coronavírus. Há estudos em que eles colhem o plasma sanguíneo de pessoas que já se curaram do coronavírus, né? E também uma outra pesquisa é justamente estudar essa estrutura aqui, porque essa estrutura aqui, esse carboidrato aqui, ele funciona como um receptor. É um receptor específico na membrana, tá? Que ela se junta a substâncias. Então, as substâncias se juntam aqui e passam pela célula. Assim como certas substâncias, né, nutrientes, pode acontecer do vírus, se ligar a esse receptor. Então, há um estudo para entender melhor essa estrutura, chamada de glicocálice, tá? Que ela é uma estrutura, ele é um açúcar. Repare que tem um formato de uma taça, um cálice, por isso o nome glicocálice, né? Açúcar tem esse formato de cálice, copinho. O vírus, vocês já viram aí o desenho, como ele é pelo jornal, uma estrutura esférica, lipídica, formada por gordura, e em volta dele, ele é formado como se fosse uma coroa, né, cheia de espinho. Para mim, lembra cravos. E quando ele entra no nosso organismo, ele vai se ligar justamente com esse receptor aqui. Então, a pesquisa está em cima disso. Estudar esse mecanismo de chave fechadura, né, como funciona o vírus com esse receptor glicocálice, para impedir esse procedimento. Então, no caso aqui, o vírus vem, quando ele entra no organismo, ele vai se encaixar nesse receptor, aqui ele injeta o seu material genético e ele acaba se multiplicando na célula até que ela se rompe e o vírus acaba se espalhando mais pelo organismo. Ok? Pessoal, volta esse vídeo quantas vezes forem necessário até o seu entendimento sobre a biomembrana. E é isso. Obrigada. Vamos lá, pessoal, a mais uma aula. A aula de hoje é sobre a respiração celular. Tá? O que é a respiração celular? Nada mais é do que um processo em que os organismos, seres vivos, conseguem obter energia para realizar todas as suas atividades, como correr, brincar, estudar e até mesmo para os nossos organismos, os nossos órgãos, funcionarem. Tá? Para isso, a respiração celular ela ocorre, né, dentro de nossas células, lá na mitocôndria, com a presença de oxigênio. Aqui eu coloquei as fórmulas, né, da nossa respiração celular, que essa é a fórmula que a gente aprende quando estuda em ciências, né, no ensino fundamental, onde a professora apresenta esta fórmula, né, glicose, junto com o oxigênio que inspiramos, vai ocorrer uma reação química e vai liberar gás carbônico, água, sim, as nossas células formam água também, e ATP, que ATP é energia, mais calor, certo? Bom, o que é importante vocês saberem, principalmente quem pretende aí prestar o Enem futuramente, que o processo da respiração celular, ela é contínua, tá, pessoal? Só que a gente divide ela em 3 etapas para facilitar o estudo, mas ela é contínua. Então, vamos falar da primeira etapa, do qual compreende a respiração celular. É a chamada glicólise. Ela ocorre no citoplasma. Tá? Eu coloquei aqui outros nomes do qual o citoplasma pode ser chamado. Tá? Depois vem o ciclo de Krebs, ou ácido cítrico. Ele ocorre onde? Ele ocorre lá na organela chamada mitocôndria, lá dentro da mitocôndria. E a fosforilação oxidativa, ou cadeia respiratória, ocorre também na mitocôndria, só que nesse lugar aqui, chamado crista mitocondrial. Como assim, professora? Vamos entender melhor.
Quando a gente inspira o nosso oxigênio, a gente se alimenta, né, come algo, por exemplo, uma carne, que é uma proteína, ela precisa ser quebrada em moléculas bem pequenininhas, para poder cair na corrente sanguínea, e da corrente sanguínea, né, daí foi transformada em glicose e passa, olha, pela membrana plasmática e bum, cai lá dentro de nossas células. Então, aqui começa o processo da respiração celular. Então, a glicose já está lá, dentro da célula, ou seja, dentro do citoplasma. Então, esse primeiro processo da respiração celular, chamada glicólise, ocorre aqui no nosso citoplasma. Daqui, ele vai para dentro do mitocôndrio, lá no meio. Vai ocorrer lá na matriz mitocondrial o ciclo de Krebs. Continuando a respiração celular do ciclo de Krebs, ele vai ainda no mitocôndrio, mas para essa estrutura aqui, a mitocôndria, gente, ela possui duas membranas, duas camadas. E a parte interna, ela contém essas invaginações, tá vendo aqui que eu estou mostrando com o mouse? Então, é aqui nessas cristas mitocondrial que ocorre, no caso, a cadeia respiratória. Tá ok? Então, a localização onde ocorre cada etapa da respiração celular, isso é cobrado no Enem. Então, fique atento nisso daí. Aqui eu tenho só um esquema mostrando aqui, para quem não lembra, qual é a molécula da glicose. Glicose, lembrando, os nossos alimentos precisam ser quebrados em moléculas bem pequenininhas para poder entrar nas nossas células, tá? Senão não consegue entrar. Então, ele é formado aqui por 6 átomos de carbono, 12, no caso representando em bolinhas brancas de hidrogênio, e 6 de oxigênio, representado por vermelho. Então, no primeiro processo, a glicose, o objetivo é quebrar, ó, a glicose em duas moléculas diferentes, que daí vai passar a se chamar de piruvato, que nós vamos ver numa próxima aula. Ok, pessoal? Obrigada. Vamos lá, pessoal, mais uma aula. Vamos dar início aqui à respiração celular. Vamos iniciar pela glicólise, o primeiro processo. Lembrando, ele ocorre no citoplasma. Então, a glicose já está no citoplasma e agora vai começar este processo aqui. O que vocês têm que saber? Onde ocorre a glicose? Citoplasma. Outra coisa, qual o objetivo? O objetivo é quebrar a molécula de glicose, que tem 6 átomos de carbono, em 2. Vai mudar o nome. Em 2 o que, professora? Em 2 ácido pirúvico ou piruvato, se você quiser chamá-lo assim. Também o objetivo é formar 2 moléculas de NADH. O que é NADH? São moléculas de energia. E 4 moléculas de ATP. O que é isso? Também são energia. Tá? Então, esse é o objetivo. Quebrar a glicose, transformar em ácido pirúvico e o saldo final é 2 NADH, 4 ATP. Rapidamente, como isso acontece? A glicose, para ela começar a ser quebrada, ela vai precisar de 2 ATP. Tá? Ele vai usar daqui. Vai usar 2 ATP e vai quebrar. Ao se quebrar, ele perde esse ATP, ele perde o fosfato, que é essa letrinha P que o representa. Então, ele perdeu, por isso que aqui mudou a letra. ADP. Aqui é a adenosina trifosfato, agora ele ficou adenosina dois fosfato. Então, ele quebrou, tá? E nessa quebra, o que vai acontecer? Ele perde os fosfatos vêm para essa molécula, tá vendo a sequência? Os fosfatos vão se unir a essa molécula de glicose que foi quebrada e ele libera hidrogênio. Esse hidrogênio não vai ficar, parte dele vai ficar solto, só que outra parte vai vir uma molécula chamada NADH+, tá vendo? Para cada molécula aqui, elas são moléculas carreadoras, guardem isso. O que é isso, professora carreadora? É como se fosse um caminhãozinho. Esse NADH+, pega o hidrogênio que foi liberado aqui nessa quebra, pum, se transforma em energia. NADH, olha o hidrogênio aqui que ele capturou. Lá em cima a mesma coisa, o NADH captura esse elétron de hidrogênio e se transforma em energia. O NAD+ se transforma em energia, NADH+, tá ok? Bom, aqui, o que vai acontecer com esses fosfatos? Lembra do adenosina difosfato? Então, ela quer novamente se transformar em adenosina
trifosfato, ela quer voltar a virar energia. Então, o que ela espertinha vai fazer? Ela, cada molécula aqui vai pegar um fosfato e, bum, se transforma em energia. 2 moléculas de ATP. Aqui embaixo a mesma coisa. São 2. Cada uma pega um fosfato e, bum, se transforma em 2 átomos de ATP. Energia, tá ok? Então, recapitulando, qual o saldo? 4 ATP, 2 NADH e de quebra 2 ácido pirúvico. Só que lembra que eu falei, ele não usou 2 no começo? Então vamos ver o saldo real? O saldo real é esse daqui. Ele produziu 4 ATP, 2 piruvato, 2 NADH. Só que ele usou lá no início para quebrar a glicose. Então o que aconteceu? O saldo positivo, 2 ATP, depois vocês copiam isso aqui. 2 piruvato e 2 NADH. Lembrando que nesse processo não há o uso de oxigênio, ok? Até mais, pessoal. Até a próxima aula. Vamos lá, pessoal, iniciar a nossa continuação da aula da respiração celular. Então, lembrando, lá na glicólise formou 2 ácido piruvato. Lembre disso, 2. Eu vou explicar como se fosse ocorrendo em um só, mas sempre 2, porque depois a gente vai ter que multiplicar tudo por 2, ok? Então, vamos lá. O ácido purífico, ele vai entrar lá na mitocôndria, tá? Ele vai ficar pertinho da membrana da mitocôndria. Lembrando que a membrana mitocondrial, elas são em 2, tá ok? Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês. Bom, então o ácido piruvato tá lá perto da membrana, e o que acontece? Ele perde um átomo de carbono e acaba formando aqui, ó, o gás carbônico. Qual a formação do gás carbônico na respiração celular aqui, ó? Já começou, ok? E ele vira uma molécula de acetil. Como se escreve? Essa primeira palavra aqui. Ele se transforma em uma molécula de acetil. Essa molécula de acetil, com 2 carbono, né, 2 bolinhas aqui representando, ela vai se juntar a uma vitamina, a vitamina A, que nós chamamos de coenzima A, tá ok? Bom, se juntando, ela vai formar o quê? Olha lá, se juntou a coenzima A, vai se transformar em acetilcoenzima A, tá ok? Ou coenzima A, também como ela é chamada. Ah, e lembrando, nesse processo, ó, já se transformou, lembre, ele sempre é uma liberação, quando há uma quebra, de hidrogênio, tá, gente? Então, quebrou a molécula, libera hidrogênio, sempre vai vir um carreador, o NADH, mais e bum, pega esse hidrogênio, ó lá, se transforma em energia. E começou a festa. Vamos falar dessa carinha aqui. Tá lá dentro do mitocôndrias, porém perto da membrana. Esse acetil-CoA vai acontecer isso aqui, ó. Ela vai para a matriz mitocondrial, lá no meio do mitocôndrias. Isso vocês têm que saber, onde ocorre o ciclo de Krebs, ou ácido cítrico, lá no meio da mitocôndrias, matriz mitocondrial. Então, esse acetil-CoA, ele vai se juntar a essa molécula aqui com 4 carbono, ó, 1, 2, 3, 4, é o ácido oxalacético. Quando ele se junta, olha o que aconteceu. A coenzima A não tinha 2 moléculas de carbono? Sim, ó, os carbonos se ligou aqui. Então, antes era 4, agora é 6. Mudou o nome, mudou a estrutura, é o ácido cítrico. Por isso o nome ciclo de Krebs ou ácido cítrico. Começa aqui o ciclo de Krebs. Essa molécula aqui, o que vai acontecer com ela? Ela ganhou, mas ela já vai perder. Ela perde um átomo de carbono. Tinha 6, agora ficou com 5 carbono. Lembrando, numa perda, numa quebra, sempre há liberação de hidrogênio. O que vai acontecer? Aos carreadores, que aqui o NAD, mas vai pegar o hidrogênio e, bum, se transforma em energia. Está energizado aqui. Se transformou em cetoglutarato. Esse cetoglutarato também vai perder um carbono. O que antes era 5, ficou uma molécula de 4 carbonos, se transformou em succinato. Nessa transformação, há liberação de ATP, adenosina trisfosfato, e energia, assim que nesse cara aqui, energia, e também hidrogênio. Lembra que eu falei? Toda quebra é a liberação de hidrogênio, vai vir o carreador, aquele caminhãozinho que eu falei no começo, o NAD+, e pega esse hidrogênio aqui, ó, e bum, se transforma em energia. Aí, continuando, a partir de agora, não há mais liberação de carbono, tá ok? Mas muda a molécula, então agora ele se transforma
em fumarato, também ainda continuam as 4 moléculas de carbono, porém eles liberam hidrogênio. O que vai acontecer? Vai surgir um outro carreador, é o FAD, F-A-D. Esse FAD, ele vai pegar o hidrogênio, bum, se transforma em energia. A gente chama de FADH, FADH2. Então, uma molécula de energia formada aqui. O fumarato se transforma em malato, não há perda de carbono, porém liberam elétrons de hidrogênio. O que vai acontecer? Vai vir o carreador, o NAD+, e bum, se transforma em NADH. Eu esqueci de representar com o H aqui, tá? Mas ele se transforma em NADH+, molécula de energia. O malato, ele se transforma em ácido oxalocélico. Olha só, se entrar outra coenzima A aqui no mitocôndrio, o ciclo de Krebs começa tudo de novo. Lembra que eu falei lá no início que eram 2 piruvatos? Então, todo esse processo aqui eu vou multiplicar por 2. Vamos ver qual é o saldo aqui. Houve 2 NADH, então eu vou multiplicar daqui a pouco por 2. 1 FADH, eu vou multiplicar por 2. 1 ATP. Opa, não, tem um NADH mais aqui. Então, voltando. São 3 NADH que se formou, 1 FADH e 1 ATP. Vamos ver o saldo multiplicando por 2? É isso mesmo. 6 NADH multiplicando por 2. Era 1 FAD multiplicando por 2. Ficou 2 moléculas de FADH, energia, e 2 ATP. Esse é o saldo final do ciclo de Krebs. Até mais, pessoal. Até a próxima aula. Vamos lá, pessoal. A última etapa da respiração celular. Nós entramos agora na fosforilização oxidativa ou cadeia respiratória. Bom, então a gente acabou de terminar o ciclo de Krebs e lá no ciclo de Krebs houve a formação de NADH+, e o FADH2. Então eles vão sair lá do meinho, lá na matriz mitocondrial, né, do ciclo de Krebs, e eles vão subir lá na crista da mitocôndria, tá, para poder fazer a respiração celular. E tanto esse NADH que subiu para a matriz mitocondrial e o FADH, que veio para cá, né, para a matriz mitocondrial, lembrando, eles estão carregados de elétron, carregados de hidrogênio, ok? Bom, para quem não lembra como é a mitocôndria, volta lá no vídeo da glicólise e lá tem um desenho no esquema. Aí vocês vão ver que tem uma crista mitocondrial. A mitocôndria, ela tem 2 camadas de membrana. Uma, essa daqui, e a outra está mais aqui para cima. Então, essa primeira camada, ela está aqui internamente, mas tem uma outra camada aqui, tá ok? Então, vamos lá. O que tem nessa membrana mesmo? Vamos lá. Ele é formado por fosfolipídico, tem gordura e tem proteínas. Lembra? A gente já estudou sobre a membrana. Então, essas estruturas aqui, não se assustem, tá, gente? O desenho é feio, mas vamos lá, não é difícil não. Eles são proteínas. E essas proteínas, nelas, todos os elétrons que vão chegar nela, na verdade, vai começar pela ordem. Vai começar pela primeira proteína, que a gente chama de complexo 1, vai pular para a segunda proteína, que a gente chama de complexo 2. Daqui ela vai pular para a terceira proteína e vai parar aqui na quarta proteína. Só que ela não vai ficar aqui não, vai acontecer algo com ela, que eu já vou explicar. Então, nessas proteínas aqui na crista mitocondrial, na verdade os elétrons que vão ser trazidos por essas moléculas de energias, elas vão ficar pulando de uma proteína para outra. Vamos entender como que é isso? Então, vamos lá. Então, o NADH+ subiu, e o FADH subiu lá da matriz mitocondrial para cá, e ele vai liberar aqui todos os elétrons aqui, e junto com ele os hidrogênios. O hidrogênio vai ficar entre as 2 membranas, aqui nesse meinho aqui, no espaço intermembranas, tá? Esses elétrons, o que eu falei? Eles vão pular, né, de uma proteína para outra. Essa proteína aqui, segunda, vai se aproximar dessa primeira, o elétron vai pular, bum, para cá. Daqui, tem essa outra proteína móvel aqui, que nós chamamos de ubiquinona. O que ela vai fazer, ubiquinona? Ela chega aqui perto, pega os elétrons daqui, né, ó, o caminho, e ela encosta nessa outra proteína e deixa os elétrons para cá. Tá vendo? Ela começou a pular que nem pipoca os elétrons, tá? Chegou aqui no complexo 3.
Desse complexo 3 está cheio de elétron aqui, está uma festa aqui, cheio de elétron. O que vai acontecer? Essa outra proteína aqui, ó, o citocromo C, ela encosta aqui, pega os elétrons e leva ao caminho aqui, encosta nessa outra proteína e deixa os elétrons aqui. Tá? Então, os elétrons pipocou de uma proteína para outra. Ah, professora, hidrogênio? Hidrogênio, ele passou aquela proteína e foi liberado aqui no espaço entre as duas membranas. Realmente, o hidrogênio ele não pode ficar aqui em grande quantidade, senão fica um meio muito áspero. O que vai acontecer? Vai chegar nessa última proteína aqui, olha como ela é toda diferentona aqui, né? Essa proteína, ela se chama de, nós a chamamos de ATP sintetase ou ATP sintase, tá? ATP sintase, eu gosto mais de chamá-la assim, ela parece um mixer, né? Quando ela atrai esses hidrogênios, então os hidrogênios eles saem daqui e entram nesse ATP sintase e quando ele gira, ele sai daqui e acaba liberando ATP. Detalhe, isso vocês têm que saber, na cadeia respiratória, ela é o processo que mais forma energia, mais forma ATP, ok? E liberando bastante energia, conforme esses hidrogênios vão entrando, o que vai acontecendo com esse hidrogênio? Lembra que eu falei que aqui está cheio de elétrons? Esse hidrogênio sai daqui, vem para cá, se junta a esses elétrons e também se junta ao oxigênio que a gente capta na nossa inspiração. Detalhe, tanto nesse processo cadeia respiratória como no ciclo de Krebs, no anterior, eles são processos aeróbicos, ou seja, eles precisam de oxigênio. Sem oxigênio a célula morre, consequentemente nós também, nós morremos também. Então olha só, formou ATP, quando o hidrogênio passa pela ATP sintase, vem para cá, se junta aos elétrons, mais o oxigênio formou água, por isso que a gente libera na nossa respiração, a gente libera água no estado de vapor. Tá aqui, as nossas células fazem água também, tá ok? Bom, entendido isso, vamos ver o saldo geral de tudo agora? Vamos lá. Eu vou juntar todos os NADH desde o início lá dos processos, tá? Desde lá da glicose. Então, lá, no ciclo de Krebs, eu tenho 6 NADH, foi formado lá com 2-piruvato para 2-acetil, também formou 2 NADH, e lá na glicólise também formou 2 NADH. Somando tudo isso, eu tenho um total de 10 NADH. O que acontece nesse processo final? Existe uma regrinha de 3, que é assim. Cada NADH, ele se transforma em ATP, que é esse o objetivo da respiração celular, tá, gente? Formar ATP, formar energia. Então, vamos lá. Se cada NADH consegue se transformar, formar 3 ATP, fazendo a regrinha de 3, se eu colocar 10 NADH, ele vai me formar 30 ATP. Olha que legal. No ciclo de Krebs, já tinha 2 ATP e na glicólise, primeiro processo, também eu tinha 2 ATP. Então, eu vou somar aqui 2 mais 2, 4. Esses 4 aqui, com esses 30, já formou 34 ATP, 34 energia. Mas não para por aí, não. Nós temos um outro carreador, que é o FADH, que se transforma em energia. Nós vamos falar dele. Lá no ciclo de Krebs, se vocês quiserem, vocês voltam o vídeo, vocês vão ver. Tá lá, tem 2 FADH. Ele também se transforma, ele forma ATP, tá? Então, eu tenho 2, total é 2 FADH. Fazendo a regra de 3. Se cada FADH consegue formar 2 ATP, fazendo a regrinha de 3, 2 FADH, então vai gerar 4 ATP. Opa, então vou ter que somar aí. Antes eu tinha 34, pega mais esses 4, somo, ele vai me gerar um saldo de 38 ATP. Gente, gravem. Essa cadeia respiratória ou fosforilização oxidativa, ela é o processo que mais forma energia, mais forma ATP, tá ok?
Tudo bem que aqui ainda é um estudo sobre isso, há uma contradição, mas é a cadeia, é o processo que mais forma energia. Okay? Obrigada, até mais, pessoal!